Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós iremos falar sobre a bitributação. Se você vive entre Brasil e Espanha ou tem rendimento nos dois países, está se sentindo perdido no momento de fazer o seu imposto de renda, fique tranquilo, porque nós iremos explicar nesse vídeo como funciona o sistema fiscal no Brasil e na Espanha e como evitar ao máximo a bitributação sobre o mesmo rendimento, ou seja, como evitar ao máximo pagar o imposto de renda pessoa física duas vezes sobre o mesmo rendimento. Quais as principais diferenças entre o sistema do imposto de renda Brasil e na Espanha? No Brasil, a tabela é uma tabela progressiva que pode variar de 0% a 27,5% e todo contribuinte ele precisa informar a renda mundial, se ele for residente fiscal no Brasil. Na Espanha também é um sistema progressivo com alíquotas que podem variar de 19% a 47%, progressiva e por tramos. E o rendimento ele precisa ser informado também a nível mundial, ou seja, se o residente na Espanha ele tem rendimentos dentro da Espanha e fora da Espanha, no momento de fazer o imposto de renda dele espanhol, ele precisa considerar todos os rendimentos dele. A principal diferença entre os dois sistemas seria no momento de fazer a apresentação no modelo que precisa ser apresentado ou para a Receita Federal ou para a agência tributária. No Brasil, nós temos apenas um modelo que seria o ajuste anual do imposto de renda. Na Espanha, nós temos vários modelos relacionados ao imposto de renda obrigatório para todo residente ou todo contribuinte que tem rendimento em território espanhol. Também as principais diferenças estão nas exigências de cada fisco e também no prazo e as reduções e deduções que é possível aplicar em cada país. Como o Brasil trata a renda de estrangeiros no Brasil? O Brasil ele vai tributar os rendimentos obtidos pelos estrangeiros apenas se eles receberam esses rendimentos em território brasileiro, no território nacional. Agora, se o estrangeiro for considerado residente fiscal no Brasil, ele precisa informar a Receita Federal todos os rendimentos que ele recebeu em território brasileiro, assim como aqueles rendimentos que ele recebeu no exterior também. E como a Espanha trata a renda proveniente de outros países? A Espanha ela exige que o residente fiscal ele precisa informar toda a renda mundial, inclusive aquelas rendas que você recebeu fora do território espanhol. Ou seja, se você tem investimentos, rendimentos de investimentos, imóveis, outros rendimentos de aposentadoria, de salário no Brasil, você precisa informá-los no imposto de renda espanhol. E claro, existe a possibilidade de informar o imposto já pago no Brasil para evitar ao máximo a bitributação, isso de acordo com o tratado fiscal que tem entre os dois países. No Brasil, o contribuinte ele está obrigado a fazer o imposto de renda brasileiro, mesmo que ele more fora do país? Sim. No Brasil, se você não entregou a declaração de saída definitiva, você está obrigado a seguir entregando o seu imposto de renda pessoa física, o ajuste anual, considerando a sua renda mundial. Se você entregou a sua declaração de saída definitiva e continua mantendo rendimento no Brasil, qualquer tipo de rendimento, seja por aplicações financeiras, de aluguel ou salários, qualquer tipo de rendimento, esse rendimento ele precisa ter um imposto de renda pessoa física retido diretamente na fonte, ou seja, quando o seu pagador for fazer o pagamento para você, ele já precisa fazer esse pagamento descontando o imposto de renda pessoa física na fonte. Você receberá o valor líquido. Já na Espanha, a declaração do imposto de renda pessoa física é obrigatória para todo residente fiscal e quem atende aqueles critérios que estão obrigados a fazer essa declaração. Mesmo aquelas pessoas que não mantêm a residência fiscal na Espanha, mas mantêm relação com empresas espanholas ou têm imóveis aqui na Espanha, também estão obrigados a fazerem o imposto de renda espanhol. No Brasil, como comentamos, temos apenas o ajuste anual do imposto de renda pessoa física, apenas um modelo. Esse modelo ele pode se converter em declaração de saída definitiva, mas continua sendo o mesmo modelo. Na Espanha, nós temos 3 tipos de modelos para fazer o imposto de renda espanhol. Isso dependendo sempre da situação fiscal do contribuinte. O modelo mais conhecido é o modelo 100.
ele é obrigatório para todo residente fiscal na Espanha que tributa sobre o regime geral, ou seja, ele vai tributar sobre a renda mundial dele, aqueles rendimentos que ele recebe na Espanha e aqueles rendimentos que ele recebe no exterior também. O modelo 100 é o modelo mais comum que a gente consegue ver em território espanhol. Praticamente todos os contribuintes, a maioria dos contribuintes estão obrigados a entregar o modelo 100 no momento de fazer o imposto de renda pessoa física na Espanha. Temos um segundo modelo, que é o modelo 151. Ele é aplicado para todo residente fiscal na Espanha que está tributando pelo regime especial de não residente, ou seja, ele tem aquele benefício da Lei Beckham. Ele reside fiscalmente na Espanha, tem vínculo com uma empresa espanhola, vínculo laboral ou profissional com uma empresa espanhola, mas ele solicitou o benefício da Lei Beckham, foi concedido e durante esse período, que são 6 exercícios, ele entrega o modelo 151, informando somente o rendimento que ele recebe em território espanhol. Ele não informa os rendimentos que ele recebe fora da Espanha. E em terceiro lugar, nós temos o modelo 210. Esse modelo é obrigatório para quando uma pessoa, um contribuinte, ele não é residente fiscal na Espanha, mas ele tem rendimentos através que ele recebe de uma empresa espanhola, ou ele tem imóveis aqui em território espanhol. Se você tem imóveis ou se você tem rendimentos, seja de aplicação financeira ou por uma prestação de serviços aqui em território espanhol, você precisa entregar o modelo 210, que é o modelo do imposto de renda para não residentes. Lembrando que se você tem um imóvel na Espanha, esteja ele alugado ou não, você está obrigado a fazer essa declaração modelo 210. E cada imóvel é correspondente a uma declaração. Por exemplo, se você tem 3 imóveis, um imóvel e 2 garagens, você precisa entregar 3 modelos 210 para a agência tributária, esteja o imóvel ou as garagens alugados ou não. Existem benefícios fiscais para os residentes fiscais aqui na Espanha no momento de fazer o imposto de renda? Sim, existem deduções e abatimentos, como por exemplo, para filhos e dependentes, os dependentes sejam eles ascendentes ou descendentes, desde que estejam a cargo cumprindo os requisitos exigidos pela agência tributária. É possível também ter deduções de gastos de educação, saúde e previdência privada. Também os pagamentos de hipotecas, naqueles casos que os imóveis foram adquiridos antes do ano de 2013. E também existe uma dedução pela declaração conjunta entre cônjuges. Existe uma dedução de 3.400 euros por ano quando se faz a declaração de forma conjunta. Importante que para fazer a declaração de forma conjunta precisa ter o casamento, precisa ser casado, a união estável não é válida para esse caso. E todas essas deduções e benefícios é possível reduzir significativamente a carga tributária, ou seja, na base de cálculo aplicada à alíquota correspondente e o total a pagar para a agência tributária se deduz esses benefícios e é possível reduzir significativamente a carga tributária do contribuinte. O que é a bitributação e como ela afeta quem tem rendimentos no Brasil e na Espanha? A bitributação é quando 2 países cobram imposto sobre o mesmo rendimento. Isso pode acontecer, por exemplo, se você reside na Espanha e tem um imóvel alugado no Brasil, os 2 países podem sim cobrar o imposto de renda referente sobre aquele rendimento do aluguel. E aí entra o tratado fiscal que tem entre os 2 países para evitar ao máximo a bitributação. Esse tratado foi assinado em 1974 e ele define quem tem a prioridade para tributar certos tipos de rendimentos, como por exemplo o rendimento de salário, de aposentadoria, seja uma aposentadoria pública ou privada, aluguéis, rendimentos sobre investimentos. Também ele prevê como compensar o imposto que já foi pago em outro país e assim evitar ao máximo que o contribuinte pague 2 vezes o imposto de renda pessoa física, que tem a mesma categoria, evitar que ele pague 2 vezes o mesmo imposto sobre a mesma renda. Quais são os procedimentos para declarar o imposto de renda no Brasil e na Espanha e evitar a bitributação? No Brasil, você precisa informar a renda recebida no exterior, no apartado de rendimentos no exterior. Da mesma forma, precisa ser informado o imposto
que já foi pago na Espanha. Por exemplo, se você tem um rendimento de trabalho na Espanha e precisa colocar esse rendimento no seu imposto brasileiro porque você você mantém a sua residência fiscal no Brasil. Então você vai informar o rendimento e vai informar também o imposto que já foi pago sobre aquele rendimento para evitar assim ao máximo a bitributação sobre aquele rendimento. Na Espanha, da mesma forma, nós informamos o rendimento auferido no Brasil e informamos também o imposto que já foi pago no Brasil para evitar a bitributação sobre o mesmo rendimento. Importante que aquele rendimento que é isento de imposto de renda no Brasil, no momento que nós vamos informar no imposto de renda espanhol, ele vai incidir sim imposto de renda, porque na Espanha não existe nenhum tipo de rendimento que seja isento de imposto de renda à pessoa física, assim como nós temos no Brasil, no caso de alguns rendimentos por aplicação financeira. Importante que no momento que nós submetemos as declarações para a Receita Federal ou para a agência tributária, nós não anexamos nenhuma documentação para comprovar aquele imposto ou aquele rendimento que a gente informou no imposto de renda. Mas a nossa recomendação é que sempre esses documentos, seja folha de pagamento, informes de rendimentos, esses documentos estejam preparados para em qualquer momento ou a Receita Federal ou a agência tributária solicitar através de requerimento a comprovação daqueles rendimentos e, sobretudo, a comprovação do imposto sobre aquele rendimento. Recomendamos sempre que essa documentação esteja preparada para enviar se em algum momento tiver algum requerimento num dos dois organismos. Para aqueles rendimentos de aplicação financeira, por exemplo, um rendimento de aplicação financeira que um contribuinte da Espanha recebeu no Brasil. No Brasil ele não mantém, no nosso exemplo, ele não mantém a residência fiscal, então ele precisa fazer o pagamento aqui na Espanha desse imposto. O convênio diz que esse imposto, que a Espanha exige esse imposto referente a esse rendimento de aplicação financeira, mesmo que tenha sido recebido no Brasil, e esse rendimento ele precisa ser aplicado na tabela progressiva de 19% a 28%. Nesse mesmo artigo 11 do convênio fiscal entre os dois países, diz que o Brasil também pode cobrar o imposto de renda pessoa física sobre esse rendimento. Esse imposto cobrado pelo Brasil não pode superar 15% do valor bruto do rendimento. Então, o máximo que o Brasil pode cobrar sobre o rendimento de aplicação financeira, quando a gente aplica o convênio fiscal, é de 15%. Nós temos um outro exemplo também no convênio fiscal entre os dois países sobre a aposentadoria recebida do Estado, ou seja, o contribuinte prestou serviços para o Estado durante um período e foi aposentado e quem lhe paga é o Estado, diretamente o Estado e não o INSS. Essa pessoa ela é considerada contribuinte aqui na Espanha, residente fiscal na Espanha, e o convênio fiscal diz que esse rendimento dessa aposentadoria paga pelo Estado só pode incidir imposto de renda pessoa física no Brasil. Na Espanha, ela não está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda informando esse rendimento. Ela só vai passar a estar obrigada a informar ao fisco espanhol a aposentadoria que ela recebe do Estado brasileiro se ela passa a ser nacional espanhol, ou seja, se ela adquire a nacionalidade espanhola. A partir desse momento, sim, ela vai estar obrigada a informar esse rendimento aqui no imposto de renda espanhol dela também. Viu como entender o imposto de renda Brasil e Espanha exige atenção? Mas com o suporte certo é possível evitar multas, pagar menos e ficar totalmente em dia com os dois fiscos. Se você tem dúvidas ou quer a nossa ajuda para fazer a sua declaração do imposto de renda no Brasil ou na Espanha, fale com a nossa equipe, deixe o seu comentário aqui abaixo e a nossa equipe está pronta para cuidar da sua declaração com segurança e estratégia. Obrigada, até a próxima!